Boa noite a todos. Reunião ordinária 7 de abril de 2025. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Guaraná, iniciamos os nossos trabalhos. Presente nessa reunião ordinária, a vereadora Aline Faldino e os vereadores André Luiz, Fábio Rezende Pacão, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Rodinello e Samuel Ciclomero. Com ausência nas placas, por justificativa já previamente dita. Convido o vereador Rodinello para efetuar a leitura da Bíblia Sagrada no livro Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Evangelho de Lucas 13. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. Respondendo, Jesus disse: Cuidai-vos, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo pereceis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais, não foram mais culpados que todos os quantos homens habitam em Jerusalém. Não vos digo antes, se vós não arrependeis, todos igual modo pereceis. Palavras de salvação, palavras do Evangelho, perdoe nossos pecados. Obrigado, vereador Rodinello. O vereador já recebeu a cópia da ata da reunião ocorrida no dia 31 de março, assim convoquei discussão a ata. Os vereadores que concordam com a redação permaneçam como estão. Declaro a ata aprovada. Primeiro secretário, por gentileza, fazer a leitura dos expedientes dessa reunião. Boa noite a todos. Leitura do expediente, reunião ordinária, 7 de abril de 2025. Projeto de lei ordinária 05/2025, de autoria do prefeito de Goianá, que institui o programa de apoio a reformas de moradias de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, no âmbito do município de Goianá e da outras providências. Projeto de lei ordinária 05/2025, de autoria do prefeito de Goianá, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 170 mil. Projeto de lei ordinária 07, de autoria do prefeito de Goianá, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 40 mil. Requerimento 001, de autoria do vereador André Luiz, solicitando do prefeito de Goianá a apresentação de informação de quais as funções gratificadas existentes na prefeitura de Goianá, acompanhadas das respectivas atribuições e os servidores que as ocupam. Requerimento 002, de autoria do vereador André Luiz, solicitando ao prefeito de Goianá cópia dos documentos relacionados ao contrato 27/2025, discriminando os locais de realização do serviço. Requerimento 003, de autoria do vereador André Luiz, solicitando do prefeito de Goianá a apresentação de cópia de todos os procedimentos licitatórios, contratos e notas fiscais relacionados aos serviços realizados na rua Antônio das Vales de Resende, rede de esgoto, água pluvial, pavimentação, construção de passeios, desde o início da obra até o último exercício já fechado. Indicação 059, de autoria do vereador André Luiz, solicitando ao prefeito de Goianá a manutenção na valeta entre as ruas Jonatas Teodoro dos Anjos, Célia de Moura Coutinho, Manuel Maria Rodrigues Vale, na entrada do bairro Progresso. Obrigado. Declaro aberta a palavra ali dos vereadores, do
minha secretária vai fazer uma leitura da resposta do Sebastião aqui, do pedido que você fez, e da resposta que a prefeitura mandou. Ofício NET 042/2025, assunto informação, seletivo do senhor presidente da Câmara Municipal, Goianá, 28 de março de 2025. Sobre o tema referente à falta de medicamentos, cumpre informar que o processo licitatório referente às compras dos fármacos seguiu em seu rito normal, que demandou um atraso indesejado em decorrência dos próprios prazos da Lei 14.133 de 2021, já tendo sido regularizada a situação. Sobre o tema envolvendo suposta ilegalidade ou farra junto aos restaurantes que fornecem almoço ou janta, o que se pode afirmar é que todos os dados referentes a esses itens se encontram publicados no sítio eletrônico da Prefeitura, exatamente para que a população possa exercer controle sobre os gastos. Entretanto, até o presente momento, o que se sabe é que os valores são gastos conforme autoriza a legislação de licitações e contratos, sendo desconhecido o abuso ou ilegalidade tocante a essas contratações. Essa despesa se aplica especialmente em benefício dos servidores públicos do setor de obras em trabalho realizado na zona rural ou localidade distante, bem como para a equipe de saúde que atende, além dos plantões de finais de semana e feriados, em campanhas de vacinação ou ações em geral. Já na Secretaria de Esporte, quando o município promove campeonatos esportivos, também adota-se a medida de fornecer alimentação para as equipes participantes e demais envolvidos. Cumpre destacar que nos períodos de julho e agosto, de novembro a janeiro, as despesas com essa alimentação aumentam, tendo em vista tratar de período típico de manutenção de estradas vicinais. Assim, salvo o melhor critério, não nos parece dispendioso, em excesso, evitar o deslocamento da equipe municipal, garantindo-lhes alimentação condigna ante o trabalho necessário que exerce. Ademais, o Ministério Público Mineiro, por diversas vezes, já oficiou essa prefeitura para apresentar a documentação necessária sobre o mesmo tema. Até a presente data, não se sabe de nenhuma irregularidade apontada pelo fiscal da lei. Sobre o pedido de instauração de comissão parlamentar de inquérito, por se tratar de juízo próprio do Legislativo Municipal, apesar da convicção de que até o momento é desnecessária tal medida, confia de que os nobres edis tomarão a medida mais acertada para o interesse da coletividade municipal. Por derradeiro, este município tem um histórico de publicar todas as despesas em detalhes, horas extras, funções gratificadas, etc., sejam com o pessoal ou as demais, no portal de transparência com a maior brevidade possível. Tanto é que hoje, 28 de 3 de 2025, a folha do mês de fevereiro já se encontra disponível para acesso no sítio eletrônico www.goianá.mg.gov.br. Exposto, permaneça ao dispor para quaisquer outros esclarecimentos e despeço-me com vozes distintas e cordiais estima e consideração. Paulo Roberto de Assis, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador André. A palavra está aberta aos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite a todos presentes aqui nesta casa, a todos que nos acompanham em suas residências. A respeito do requerimento 0102 que fiz a esta casa, alguns munícipes me procuraram, me pediram informações, então estou fazendo esse requerimento na busca de garantir a transparência e controle social sobre a administração pública, cumprindo aí a minha atribuição enquanto vereador neste município, de trabalhar na fiscalização municipal. Em relação ao requerimento 003, sobre a rua Antalças Vale de Resende, alguns moradores da rua também me procuraram, preocupados ali com a obra que até então se apresenta, está em andamento. Algumas partes da via já se encontram com os buracos, então a gente está solicitando aí
ao prefeito que possa tomar as medidas necessárias lá. Principalmente a questão que eles falaram, né? Que através da casa do senhor Garrafinha ali, para frente da casa, ele não apresenta rede de captação de água pluvial, possa tomar as medidas necessárias aí também. A compactação, os moradores alegam que não viram ali uma compactação boa para o local. Então a gente pega esse requerimento solicitando a informação do Executivo para que nós possamos estar levando a população, né? Sempre nesse intuito do nosso trabalho. Em questão de indicação da valeta de entrada do bairro Progresso, para que seja realizada, como eu fiz a publicação nas minhas redes sociais, quem pôde acompanhar na viu, como se encontra, o mato se encontra muito alto no local, que possa ser feita a manutenção necessária para a desobstrução da valeta, para que a água possa correr normalmente ali. É isso, agradeço. Boa noite a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite à plateia, boa noite aos nobres edis. Gostaria de fazer uma fala bem breve. Primeiramente, agradecer à Prefeitura Municipal pelo encaminhamento aqui de duas indicações que foram feitas pelo meu mandato, que é a indicação 043, solicitando da Prefeitura Municipal o transporte para os moradores do assentamento Denis Gonçalves para vir fazer algumas atividades aqui no município. Então já está sendo realizada essa busca das pessoas para participarem das atividades aqui no município, toda terça e quinta. O transporte tem buscado a população para estar participando. E também já está acontecendo a ginástica lá dentro do assentamento, e eu acredito que seja de suma importância. A gente, quando faz esses pedidos, essas indicações, a gente trabalha pensando na equidade. Então é de suma importância a gente levar as políticas públicas para os lugares mais distantes, porque a gente, na administração pública, é de suma importância a gente trabalhar com a equidade. Então, quando a gente leva de uma área mais distante, a gente está oportunizando a população que tem mais dificuldade de acesso. Gostaria também de agradecer a licença, ao aumento da licença paternidade. O projeto já chegou aqui na Câmara Municipal, já foi encaminhado para as comissões, A gente ainda não discutiu nas comissões, mas esse é um projeto de suma importância que eu venho debatendo desde o mandato passado. E quando a gente fala desse aumento da licença paternidade, da licença aí para os homens, para os pais, a gente está falando sobre esse projeto, com certeza vai trazer uma igualdade, porque vai estar aumentando a licença de 5 para 20 dias para os pais também, Porque nós mulheres temos uma licença aí de 5 meses, Então, os pais só têm licença de 5 dias, e é de suma importância que os pais estejam presentes nesse momento do nascimento da criança. Então, eu gostaria de agradecer à Prefeitura já por ter enviado, esse projeto de lei. E aí a gente aguarda agora que os nobres edis aprovem o projeto e que reconheçam essa importância. Foi uma solicitação tanto do meu mandato quanto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A gente fez essa solicitação em conjunto, e aí agora a gente aguarda, já foi encaminhado pela Prefeitura, e a gente aguarda agora a análise e votação e possível aprovação aqui nesse plenário. Gostaria de relembrar, na semana passada, a gente comemorou o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Esse mês de abril é um mês voltado para a gente refletir sobre a inclusão, sobre o quão é importante a inclusão. Gostaria de parabenizar a mesa diretora, no papel do senhor presidente, que colocou ali uma rampa de acesso aqui à nossa entrada. Eu acho que cada vez mais a gente tem que discutir essas políticas de inclusão nos prédios públicos, nos nossos espaços públicos e principalmente na nossa cidade. Então, que esse mês de abril
né, que é um mês voltado aí para a conscientização, que não fique apenas em abril, mas em todo ano a gente possa pensar cada vez mais como que a gente possa oferecer aí a inclusão para as pessoas que têm uma certa limitação, uma certa dificuldade. E por fim, só gostaria de deixar, estou aguardando os serviços internos aqui da Câmara para fechar a questão da licitação, mas nós devemos fazer a plenária de lançamento do Parlamento Jovem essa semana. E aí eu já queria deixar convidado os novos colegas para estarem participando com a gente. Esse ano o número de jovens aumentou, estou muito feliz. Todo ano a gente tem em média uns 20 participantes e esse ano a gente estão inscritos 50 jovens a participarem do Parlamento Jovem. Então a gente ficou muito feliz de ver que o projeto tem dado certo, que a juventude está se interessando cada vez mais por política, por entender o que é política, o que são os nossos direitos. Então, eu depois peço para o administrativo avisá-los se realmente vai ser feito, se a gente vai conseguir fechar a licitação e se realmente vai ser feito essa semana a plenária de inauguração do Parlamento Jovem desse ano. E eu gostaria que todos, se possível, estivessem presentes para dar uma palavra para os jovens, uma palavra de incentivo, para a gente participar desse projeto de suma importância, que é um projeto da Câmara Municipal junto com a Assembleia Legislativa. Não é um projeto da vereadora Aline, é um projeto da Câmara Municipal de Goianá em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas. No mais, uma boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo em casa, boa noite a quem está presente em nossa reunião, boa noite aos vereadores. Eu gostaria, senhor presidente, de deixar aqui alguns requerimentos verbais e depois vou estar fazendo isso pessoalmente com a aproveitar aqui a palavra livre. Eu pedi no mandato passado, vou reiterar aqui nesse mandato de novo, a complementação da iluminação pública em várias ruas do bairro Progresso. Rua de Djalma Canedo, Rua José Martim Ribeiro, Rua Luiz Braz Guedes e Rua Carlos Rodrigues de Souza. Todas as ruas falta complementar a iluminação pública, o número de residências aumentou e fica um trecho sem iluminação para a população passar a noite, crianças, adultos, idosos que frequentam a nossa cidade aqui no centro à noite. Então eu estou reiterando o pedido de complementação de iluminação pública em todas essas ruas do bairro Progresso. Também gostaria de pedir placa de sinalização de advertência de entrada e saída de veículos na MG 353 aqui, na entrada do Distrito Industrial, que eu pedi o ano passado, que é um local de muito tráfego de caminhão e veículos, muito perigoso, inclusive caminhões saem carregados ali e muitas das vezes muita gente não sabe que ali no Distrito Industrial, na entrada do loteamento Silvestre antes do Templo do Jeová e na entrada do bairro Shangri-La, que também precisa sinalizar ali, que é muito perigoso quem vem de lá e vê antes que aconteça. E gostaria também de fazer um requerimento aqui, pedindo a pintura da faixa de pedestres em toda a Avenida 21 de Dezembro, porque hoje a gente tem um comércio aí grande, a gente tem aí vários alunos que andam aí, cadeirantes, e as nossas faixas de pedestres, de sinalização, estão muito apagadas. Então fica difícil muitas das vezes. E boa noite a todos, vereador. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. E dia 23 vai dar na quarta-feira. Ela vai vir na quarta-feira e depois vai voltar às terça-feira de novo. Então essas 2 semanas. Só complementando aqui, presidente, a vereadora Aline trouxe aqui a questão do mês, né, da conscientização sobre o autismo. A Secretaria de Saúde, amanhã, a partir das 14 horas, no Salão da Banda, do Centro Cultural, estará tendo uma mesa redonda, né, uma mesa de conversa,
exatamente sobre a programação a partir das 14 horas, tendo às 14 horas e 40 minutos. A senhora Silvia Lima, neuropsicopedagoga clínica, estará trazendo para nós a importância das terapias. Às 15 horas teremos a senhora Simone, que é a psicanalista, trazendo o acolhimento e necessidade do acompanhamento psicológico. Às 15 horas e 20 minutos, a senhora Priscila, psicopedagoga da rede municipal, estará trazendo a realidade do trabalho nas escolas municipais. Às 15 horas e 40 minutos, o senhor Cassiano, educador físico, estará trazendo o benefício do esporte no autismo, né? Então, temos de suma importância para nós, enquanto comunidade, enquanto população, estar participando, para trabalhar essa conscientização, né? Que é na conscientização que nós vencemos barreiras, né? Que nós trabalhamos ali, nós vencemos os nossos preconceitos que muitas vezes nós temos, né? Então, que possamos estar presentes, né? sobre o autismo. Obrigado. Então, declaro encerrada a palavra hoje de moradias. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Depois de lei de 2025, em segundo turno de votação. Projeto de lei ordinário 07 de 2025, greve especial de 40 mil, em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovada a PLO 07 de 2025 em segundo turno de votação. Que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento 01 em turno único de votação. Requerimento 02 de 2025. Documentos, contrato 27 de 2025. Em turno único de discussão, turno único de votação. Requerimento 03 de 2025. Documentos de custeios do serviço realizado na rua Altacidas, Vale de Resende. Altacidas. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento 03 no turno único de votação. Indicação 59 de 2025. Manutenção da valeta. No turno único de votação. Nada mais, vendo a tratar, declaro encerrado a reunião.